Olá, meu amigo e minha amiga, estamos de volta com o nosso Portal do José, passando para jogar mais algumas luzes sobre alguns fatos muito importantes que estão se dando no Brasil e que a grande mídia ou não percebeu ou, se percebeu, não está abordando conscientemente. Por que será que essas coisas acontecem? Nós estamos diante de uma grande enganação, de um engodo que está sendo proposto pela extrema-direita bolsonarista aqui no Brasil, que só agora começou a ganhar algum tipo de reflexão, algum tipo de abordagem em veículos específicos na TV a cabo. A grande mídia ou o grande telejornal do nosso país não está tocando nesse assunto. O assunto é PL da anistia. Nós aqui, em outros canais também muito importantes, todos nós temos jogado luzes sobre os propósitos dessa gente, dessa extrema-direita, que usa pessoas que estão presas, sempre colocando ali nessas pessoas a imagem de um trabalhador, de uma pessoa humilde, de um incauto, de um desavisado, de um religioso, de um idoso, enfim, para legitimarem um projeto de lei para livrar da cadeia os principais criminosos que fizeram com que essas pessoas todas hoje estivessem na cadeia. Mas existem outros propósitos no meio dessa história toda, porque essa gente é muito articulada, essa gente visa de fato uma continuidade de um golpe aqui no nosso país. Bom, do que é que eu estou falando? Vou trazer aqui algumas imagens, algumas informações e vamos conectar essas histórias todas com situações e com fatos que estão acontecendo fora do nosso país. Antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal, e ainda não nos conhecia, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, dê um clique aí no botãozinho embaixo do seu monitor, enfim, venha participar das nossas atividades, compartilhe os nossos vídeos e nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, no nosso encontro anterior, eu conversei com vocês sobre essa picaretagem, esse banditismo que o pastor, braço direito de Silas Malafaia, o deputado Sóstenes Cavalcante, está apresentando. Sempre com o discurso que é uma anistia humanitária. Vejam só, bolsonarismo preocupado com anistia humanitária. Aliás, é uma expressão curiosa, né? A gente nunca viu isso, ainda vindo da extrema-direita bolsonarista, essa gente. Até conversei com vocês mais cedo, né? Tem algumas conexões incríveis, né? Que, enfim, Freud talvez explique, ou explicasse, né? Vejam só essa pinta aqui do Silas Malafaia, né? Ele vem com esse visual, tá certo, tá ali com cuidados médicos, mas ele tinha prometido que não iria aparecer, apareceu. E quando eu olhei assim, a primeira figura que me veio à cabeça foi de Carlos Alberto Brilhante Ustra, o torturador, então, que é homenageado por essa extrema-direita. Então, essa conexão quase fazendo uma espécie de dupla malévola, né? Um que já foi e outro que está por aqui. Essa gente vem falar em anistia, vem falar em direitos humanos, em humanitário, são coisas que não combinam nas mesmas frases, né? Você juntar essa gente toda. E eu já mostrei aqui para vocês, outras pessoas estão mostrando também, que esse argumento do Silas Malafaia é um argumento picareta. E aí é difícil. Ou o pastor é muito ignorante, ele não leu o projeto de lei, e ele está partindo aí de ideias que vem da cabeça dele, ou ele é muito vigarista, é muito picareta, é muito estelionatário. Porque não tem como uma pessoa virar público falar o que ele está falando com a responsabilidade que uma pessoa que se apresenta como líder religioso deveria ter, né? Então, esse projeto de lei, gente, vejam só como é que essa gente está articulando toda essa caminhada. Eles sabem que o projeto de lei é inconstitucional, que esse projeto de lei, mesmo que ele passe pela Câmara e pelo Senado, ele será objeto ali de um veto do presidente da República. Então eles visam, olha, se o Lula vetar, a gente vai desgastar mais o Lula aí em relação a isso, que ele é desumano, enfim. E depois, se o veto for derrubado na Câmara, no Congresso Nacional, ele será submetido ao Supremo Tribunal Federal, que certamente mostrará que esse projeto todo ele é absolutamente inconstitucional. Então, o que eles ganhariam com isso? O desgaste da Suprema Corte Brasileira
fazendo com que o argumento que eles o tempo todo usam, que é uma corte que tem o intervencionismo, é uma corte que faz política, é uma corte que tem o ativismo, enfim, que esses argumentos todos eles façam sentido para essa gente do mundo cão. Logo, tudo isso que eles estão fazendo visa corroer as instituições aqui no nosso país, ou seja, o golpismo não acabou. Só que tem um negócio. As instituições aqui no nosso país, me refiro especificamente ao Supremo Tribunal Federal, Procurador-Geral da República e setores conscientes aqui nos veículos de comunicação, aqui nas redes sociais, já enxergaram esse propósito. Isso, de fato, não vai ajudar essas pessoas, porque das duas, uma. Ou as instituições se curvam, se ajoelham, se dobram em relação a esse golpismo, e aí gente joga de vez o Brasil no abismo, ou a reação vai ter que ser muito contundente. Essa gente está dando mais argumentos para as decisões serem mais fortes, serem mais exemplares em relação a essas criaturas todas. Bom, e aí o seguinte, uma das frentes que essa gente estava querendo como ajuda muito importante para salvá-los da cadeia seria uma intervenção do governo dos Estados Unidos aqui, espremendo, constrangendo autoridades da República Brasileira, especificamente o Supremo Tribunal Federal. Mas eles estão com muitos problemas lá, gente, porque Donald Trump, ele jogou os Estados Unidos num labirinto, e esse labirinto está se mostrando um labirinto sem saída. As notícias todas nos dão conta do que está acontecendo e como é que essa situação aconteceu, porque nenhum economista, nenhum analista, nenhum cientista político conseguiu imaginar por que Trump estava indo por esse caminho. E a explicação está vindo agora de uma forma constrangedora. Veja essa notícia aqui do UOL que saiu em outros jornais também, né? O Paulo Guedes, lá, o posto Ipiranga do Donald Trump, é uma figura que Trump não conhecia. Coincidentemente, o Bolsonaro também não conhecia Paulo Guedes, né? Mas a união aqui desse assessor, né, de Donald Trump, o nome dele aqui, gente, perdi o nome dele aqui, ó, Peter Navarro. O senhor Peter Navarro é a pessoa que o Trump não conhecia. Como é que o Trump conheceu essa figura? Através do seu genro, o genro de Donald Trump, que foi atrás desse economista. Mas vejam só que as pessoas estão descobrindo nesse momento para estarrecimento geral da humanidade. Aqui é a coluna do Megali, da Rádio Band News. Eu vou colocar aqui para vocês, vamos ver. Fala, Megali. Em 2018, quando percebeu que tinha chances reais de ser presidente, ainda nas primárias republicanas, decidiu que ele precisava do seu posto Ipiranga, né, de alguém para... Porque até então as ideias econômicas do Trump eram vagas. Ele já foi um apoiador do político do Partido Democrata, naquele momento era um republicano, mas ele não tinha uma plataforma econômica para oferecer ao país. Aí ele incumbiu o seu genro, Jared Kushner, de procurar alguém que pudesse desempenhar esse papel. Aí o que fez o Jared? Ele foi buscar os livros, não o interior dos livros, as capas. Isso é uma matéria da Atlantic, que foi publicada no mês passado, está contando essa história. Ele foi na Amazon e ficava lá scrollando o dedo para baixo, procurando algum acadêmico, algum economista que se encaixasse nas ideias de Donald Trump. E encontrou um cara lá, ele não abriu o livro, tá? Ele só viu a capa de um livro escrito por um certo Peter Navarro chamado A Ameaça da China. Ele, bingo, é isso, esse é o cara. Ligou pra ele e falou, venha cá, Donald Trump quer conversar contigo. Trump gostou muito das ideias heterodoxas do cara, falou, esse vai ser o meu conselheiro econômico. E aí a imprensa, muito curiosa com aquilo, foi ler os livros do cara, que até então estavam escondidos, empoeirados lá no fundo das livrarias. E aí descobriram que a maior parte das ideias desse sujeito é baseada nos conceitos de um acadêmico chamado, deixa eu pegar o nome direitinho aqui, Ron Vara. Aí os repórteres econômicos falaram, quem será esse Ron Vara? Que a gente nunca ouviu falar. E descobriram que não tinha nada publicado do Ron Vara. Que não tinha livro, que não tinha estudo, que não tinha nada. Não tinha nenhum peer review, não tinha nada ali desse cara. Quem é Ron Vara? Aí cavaram um pouquinho mais fundo. Sabe quem é? Ron Vara? É um acrônimo de Navarro. O conselheiro econômico do presidente dos Estados Unidos inventou um economista que tivesse ideias que servissem de base para suas próprias ideias e deu o nome a ele de Ron Vara, que é um acrônimo, ou seja, é um nome montado com as mesmas letras do sobrenome dele. Mas, gente... Como se eu
Galema. Olha, gente, o Galema é um grande economista. Um pensador, né? Essa é uma situação inacreditável ou não? Então, o senhor Ronvara, né? Então, fazendo aqui um trocadilho infame, né? O Trump entrou na vara, ou usou vara aí para fazer o que ele está fazendo. E agora está difícil de sair. E é por isso que o Dudu Bananinha, em desespero, está tentando, de todas as formas, está mendigando alguma atenção lá da turma do Trump. O máximo que ele consegue são declarações ou pronunciamentos de gente de quinto escalão, quinto nível. Ele conseguiu lá que das figuras que é apresentada como conselheiro de Trump dissesse o seguinte: o conselheiro de Trump diz que Moraes é a maior ameaça à democracia. Mas quem é o cara que fez essa declaração? O cara chama Jason Miller. O Jason Miller já mostrei para vocês em vídeos lá atrás. É uma das figuras da extrema-direita nos Estados Unidos, que defensor de Deus, da família, e que se envolveu num escândalo complicadíssimo lá, porque ele engravidou uma profissional do sexo e depois quis que ela abortasse. E ele deu um comprimido para ela numa bebida, ela desmaiou e tal, enfim, acabou perdendo ali a criança, né, o feto, né? Então, essa é a criatura que está sendo utilizada pelo bolsonarismo como um crítico do ministro Alexandre de Moraes. Mas eles não conseguiram nenhuma notinha até agora, né, de Donald Trump mandando um salve para o Bolsonaro. Bolsonaro, se recupere, né? Aliás, nem o Milei, ninguém do campo da extrema-direita está se preocupando muito com a criatura, não. Eles estão entendendo que ele é uma espécie de moribundo político, que a coisa está muito complicada para ele. E para piorar, o que acontece nesse labirinto? A China está se dando bem, a China está criando cada vez mais obstáculos. Vejam só essa notícia aqui, acho que vocês já sabem, né? China proíbe entrega de jatos da Boeing em reação ao tarifaço dos Estados Unidos. E tem mais. Essa notícia aqui no Estadão. Importação de produtos chineses dispara antes mesmo do efeito de tarifaço de Trump. Então, eles estão super equipados, gente, para lidar com tudo isso que está acontecendo. E isso mostra uma conexão de derrocadas, porque essa história toda que Trump está colocando nos Estados Unidos está evidenciando que não é uma nação tão forte quanto muitas pessoas estavam imaginando. É forte militarmente, mas a corrosão que o país tem sofrido e a corrosão que o sistema econômico que eles praticam nos Estados Unidos, com satélites por todos os lados, está mostrando um grande fracasso, um grande estresse das sociedades. E, de uma maneira em geral, quem está escapando dessa história é uma nação que se jogou ali em ramificações por todos os lados e agora fica difícil derrotar essa nação, né? Seja do ponto de vista comercial, do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, científico, biológico e até militar também, porque nós não sabemos o que essa gente seria capaz de fazer, né, num eventual conflito, que ele nunca aconteça, mas enfim. Estão as coisas colocadas aí. Gente, eu vou ficando por aqui, mande seu comentário aqui para o nosso portal e vamos continuar a jogar luzes sobre essas criaturas, né? Um grande abraço, tchau!